Bom dia, alunos. Essa é a nossa aula 5. A gente vai falar um pouquinho sobre esse processo de reestruturação organizacional das empresas, né? Que as empresas modificam sua forma de organização. Bom, então a gente vai falar, né, basicamente dessa relação, né, entre o que a gente chama hoje de desintegração vertical, que a gente tem no toyotismo, né, no sistema produtivo que a gente tem atualmente. Tem outros nomes, né, chamam de acumulação flexível, existem outros nomes, mas eu gosto do toyotismo porque remete à origem desse sistema de produção, que é o Japão, e mais especificamente a empresa Toyota, né? Assim como o termo Fordismo remete à origem do sistema produtivo fordista, que é a Ford, né, americana. Então, a indústria japonesa, nesse caso, né, se torna paradigma e ela passa a ser imitada. Né? O sistema produtivo que se montou no Japão, ele se torna um paradigma e passa a ser imitado a nível mundial, né? E esse paradigma se dá basicamente o quê, né? O que caracteriza esse sistema essa organização produtiva do Japão? Em que você tem uma relação entre uma empresa central, né? Por exemplo, a Toyota, né? E as suas subcontratadas. Então, a empresa Toyota, ela vai se concentrar em algumas atividades específicas que geralmente demandam, né, um maior conhecimento e que tem uma necessidade de um controle maior de tecnologia. Por exemplo, o desenvolvimento de um motor de um carro, né? O motor de carro é fundamental, né? E a tecnologia do motor de carro é fundamental para um veículo. Então, você tem que ter o controle sobre isso, né? Porque se você, por exemplo, faz um motor novo, diferente, você não vai querer que seus concorrentes tenham acesso a esse motor, né? Que é melhor por algum motivo, seja ele qual for. Agora, um chassi de um carro, ou, né, sei lá, o banco do carro, não é um produto que tenha uma tecnologia tão avançada que necessite de um controle tão grande, né? Ninguém vai inventar nenhuma tecnologia tão diferente para fazer banco de carro. Então, fazer banco de carro você pode transferir para outras empresas fazerem. Então, você se concentra na gestão, no design, né? No acompanhamento, nessa questão mais intelectual da produção, né? E no acompanhamento do processo, e em algumas atividades de produção que demandam ser controladas pela empresa principal, como o caso do motor, por exemplo, no caso da indústria automotiva. E essas outras tarefas são transferidas para empresas que são subcontratadas, empresas terceirizadas, ou seja, que vão desenvolver atividades a mando dessa empresa principal. Agora, o que caracteriza o sistema japonês, que é bastante interessante, é que você tem uma relação entre as empresas, a empresa principal e as empresas subcontratadas, que é uma relação muito estável, né? Contratos que são de longa duração, relações de confiança muito grandes que são estabelecidos entre a empresa principal e as subcontratadas, a ponto, por exemplo, das empresas subcontratadas trabalharem às vezes dentro do espaço da empresa principal, utilizando maquinária da empresa principal. Então, esse tipo de relação é muito característico do Japão e isso também vai ser imitado a nível mundial, né? E aí, basicamente, o que justifica essa questão da terceirização? A empresa se concentrar na atividade principal, né, que a gente chama aí de core business, né, que é basicamente que seja aquela parte mais tecnológica da produção e as atividades de gestão, de acompanhamento, desenvolvimento de produtos, ou seja, aquilo que realmente é fundamental para você continuar sendo uma empresa importante naquele setor, né? Eu não posso transferir, por exemplo, a pesquisa e desenvolvimento para uma empresa terceirizada, porque ela pode utilizar a tecnologia que eu estou desenvolvendo ali e fazer um outro produto para outra empresa, para ela mesma, né? E aí me passar para trás, né? Então, existem algumas atividades que estão diretamente ligadas ao fato da empresa, né? A possibilidade da empresa continuar sendo uma empresa importante naquele setor. Então, esses setores eu mantenho sob controle, enquanto outras atividades que são mais rotineiras, que não são tão tecnológicas, tal, que não tem que ter um controle tão grande, eu transfiro para outras empresas, né? A partir desses contratos que são bem mais estáveis. Então, a ideia da terceirização era isso, né? Então, o Fordismo, né, que é o sistema que existia anteriormente, que entra em crise na década de 70, por uma série de motivos que a gente pode discutir na aula, mas aqui não dá tempo de a gente falar, ele era baseado no quê? Na produção em massa, né? Para um consumo também em massa, de produtos padronizados. Então, vocês sabem disso. E para acontecer essa produção em massa, era necessária uma integração vertical das empresas. O que é essa integração vertical? É você reunir o máximo possível de atividades produtivas em uma mesma unidade produtiva. Então, a gente sabe que a fábrica fordista, você entra a matéria-prima de um lado e sai o produto do outro,
né? Você pega a CSN, por exemplo, que é uma fábrica fordista, né? Você vem de um lado, você vê o minério de ferro entrando, né? Do outro lado você vê o aço saindo, né? Se for uma empresa automotiva, você vai entrar de um lado as peças, do outro lado você vai ver o carro saindo. Se for uma empresa têxtil, você vai vir de um lado entrando tecido, do outro lado saindo a roupa pronta. E por aí vai, né? Então a ideia do Fordismo é se reunir todas as atividades produtivas no mesmo local, para que você tenha uma racionalização melhor desse processo produtivo, para que você tenha um aproveitamento melhor da matéria-prima e para que você amplie a sua escala de produção, né? E aí você consiga produzir em massa para você poder ter menores custos e você ter possibilidade também do consumo em massa. Então a lógica do Fordismo é essa, né? E então por isso você tem a integração vertical, máximo de atividades produtivas no mesmo local. Com o toyotismo se dá justamente o oposto, né? Que a gente chama de desintegração vertical, que é o seguinte, que você tem essa produção, né, desconcentrada, descentralizada, acontecendo em diversos locais, né, diferentes, às vezes em países diferentes, inclusive, né? E aí você tem unidades produtivas menores produzindo cada uma delas, às vezes uma parte apenas do processo produtivo. Então, de vez de você ter uma fábrica que entra a matéria-prima de um lado e sai o sapato do outro, você tem, né, uma fábrica que vai fazer a sola do sapato, outra que vai fazer o cadarço, outra que vai fazer o assoalho do sapato, e aí isso tudo vai ser juntado em algum momento, vai ser montado para gerar o produto final, enquanto você tem, às vezes, né, também junto à sede da empresa, o setor de pesquisa, desenvolvimento, né, testes de novos produtos, enfim. Tudo isso permanece com a empresa sede, enquanto essas atividades produtivas são espalhadas, às vezes, pelo mundo inteiro, e em algum momento ser juntado, né, para gerar o produto. Então, boa parte do comércio mundial que acontece também, a nível mundial, é comércio de peça, né, de produtos que a gente chama semi-acabados, né, ou seja, não é algo que está lá para o consumo final, é comércio de peças que estão sendo transferidas de um país para o outro para ser montado e depois ser encaminhado para o final, ok? Então a gente tem, né, como característica do Fordismo essa produção, né, essa integração vertical, enquanto no toyotismo a gente tem o oposto, né, essa desintegração vertical. Agora tem uma coisa interessante que ele fala mais à frente, é que essa desintegração vertical ela é característica, sempre foi característica do sistema do setor automotivo, em que você tinha a empresa principal que fazia o carro e geralmente próxima a ela tinha as autopeças que fabricavam peças, por exemplo, filtro de óleo, filtro de combustível, que ia para o carro, que você não interessava a empresa produzir essas peças, então a empresa ficava com a produção do automóvel em si, né, enquanto recebia desses fornecedores essas peças. Agora, essa relação que estabelece entre empresa automotiva e subcontratantes nos Estados Unidos e na Europa é uma relação muito precária, né, em que as empresas subcontratadas, terceirizadas, tem um vínculo muito frouxo com a empresa principal, né? Então, elas geralmente não têm exclusividade, não fornecem com exclusividade a empresa principal, ou seja, trabalham para outras empresas também. Então, não existe muito controle sobre o que é produzido, se aquilo realmente atende ao interesse final. Então, era um negócio meio caótico, né, nesse sentido. Enquanto no sistema japonês, apesar de existir a subcontratação, há um controle muito maior da empresa principal sobre o que é produzido nas empresas subcontratadas, né? Até porque os contratos são mais estáveis, mais de longo prazo, a empresa principal, né? A empresa mãe, como se fala lá, ela tem um controle muito maior sobre o que a empresa subcontratada vai produzir, como vai produzir, a qualidade, enfim. Então, isso faz com que o sistema flua de uma forma muito melhor, né, com todos os benefícios que tem na subcontratação, né, redução de custos e tal, mas sem ter os problemas que a gente tem, né, que a gente teve nos Estados Unidos e na Europa, justamente por causa dessa relação mais frouxa entre as empresas subcontratadas e as empresas principais. Então, alguns autores chamam esse modelo japonês de uma quase integração vertical. Por quê? São empresas, não são a mesma empresa, são empresas diferentes, não têm o mesmo dono, né? Então não é uma integração vertical, porque são empresas diferentes, mas há um controle muito rígido sobre o que essas empresas estão produzindo, né? Então por isso é uma quase integração, né, nesse sentido, ok? E a gente já falou sobre isso, né? Uma característica do toyotismo é a redução das unidades de produção e uma certa difusão, né, pulverização da produção em escala global,
em que a empresa vai mudar suas unidades produtivas em busca sempre de mão de obra mais barata, de custos de forma geral mais barato, incluindo aí custos ambientais, e isso significa muitas vezes transferir unidades produtivas, especialmente aquelas que são intensivas em mão de obra, para países agrários, às vezes ainda, países sem nenhuma tradição sindical, em que a mão de obra é muito mais barata. Né? E isso implica muitas vezes em terceirização, né? Que do ponto de vista é justamente transferir para outras empresas partes do processo de produção. Né? Então, a terceirização tem várias dimensões para a empresa. Tem a terceirização da mão de obra em si, que é, por exemplo, quando a empresa tinha lá, antigamente, na época do Fordismo, até o faxineiro era trabalhador industrial. Por quê? Ele era contratado pela empresa, né? Trabalhava para a empresa, para a indústria. Né? Então, ele era contratado como trabalhador industrial, embora fosse um faxineiro. Então, você começa a ter a terceirização, por exemplo, geralmente começa nessas áreas de faxina, né, porteiro, essas coisas, que são atividades acessórias, né, à função principal da empresa. Né? Então, aí a gente está falando da terceirização da mão de obra, ou seja, a mão de obra está dentro da unidade industrial e isso chega até a planta industrial em si, ou seja, você começa a terceirizar também o trabalhador do chão de fábrica, o operário industrial em si. Né? Então, se antes o trabalhador de serviços contava como trabalhador industrial, né, agora acontece o oposto. Né? O trabalhador industrial ele é contado como serviço porque ele não é contratado diretamente pela empresa, ele é contratado por uma empresa terceirizada. Agora, em outros casos, a gente tem terceirização da própria produção, né, em que uma parte da produção da empresa, ou às vezes quase toda a produção em si, ela é transferida para outras empresas. Né? Então, recentemente, né, isso tem alguns anos, teve uma denúncia de trabalho escravo infantil na Nike, que inclusive fez com que a Nike perdesse o contrato da Copa do Mundo para a Adidas, né, que também faz as mesmas práticas, enfim, mas enfim, ela perdeu. E aí a defesa do presidente da Nike na época, muito sacana, né, ele fala isso, mas ele diz, olha, a gente não tem fábrica nenhuma, né, a gente não tem nenhuma fábrica, a gente não tem nenhum trabalhador. Por quê? Todas as fábricas da Nike são terceirizadas. Né? Então ele falou, a gente não tem, ou seja, a gente não tem responsabilidade nenhuma por nenhuma das nossas fábricas. Se está usando trabalho escravo e trabalho infantil, é culpa dos fabricantes, e não nossa. A gente não tem nada a ver com isso. Então a lógica é um pouco essa, né? É um pouco você reduzir custos, mas também transferir a responsabilidade pelo que acontece também para a empresa terceirizada. Então, gente, é isso por hoje. Até a